E quem tem um pouco de experiência com a administração pública sabe que também, ainda que de maneira muito intuitiva, de há muito a administração sabe que dados são o novo petróleo, né? Faz um mecanismo de IA de natureza preditiva. Ele investiga um conjunto de informações pretéritas que ele tem, né? E ele oferece uma predição. Olha, a partir destas informações, a minha predição, minha previsão é de que o comportamento seja este, de que o resultado seja aquele. E aí nós já vamos ter, no caso da administração pública, uma série de dificuldades. Primeira dificuldade virá do caráter fragmentário do acervo de informações que a administração pública dispõe. A administração pública, isso é uma fala que eu tenho trazido recorrentemente, mas porque nesse tema de IA isso é muito relevante. A administração pública sempre operou a partir da lógica do critério de especialização funcional, né? Sempre brinco com os colegas da área de direito administrativo e digo, quando a gente vai ensinar lá a estrutura da administração, né, como é que se criam os órgãos, as autarquias e tal. Primeira coisa que a gente diz é isso, né? A administração pública opera a partir de um critério de especialização funcional, para se organizar, para dividir tarefas. E isso se traduz também nos dados, nas bases de dados, nos sistemas que ela constrói, né? E quem tem um pouco de experiência com a administração pública sabe que também, ainda que de maneira muito intuitiva, de há muito a administração sabe que dados são o novo petróleo, né? Ou quando menos ela sabe de há algum tempo que informação é poder. E aí, portanto, os dados de que a administração pública dispõe são sempre muito segmentados. Os dados mais protegidos que a administração pública dispõe são sempre os dados de natureza econômica. As secretarias de Fazenda são sempre muito ciosas dos seus dados. Há o argumento sempre muito justificável de sigilo fiscal, coisas dessa natureza, mas a Fazenda não compartilha dados. E no meu município, por exemplo, a gente vivencia isso de forma muito aguda. E quase todos vivenciarão, porque a Fazenda tem os dados sobre os créditos tributários que ela não compartilha com as procuradorias que buscam a recuperação desses mesmos créditos tributários, seja na cobrança da dívida ativa, seja em sede judicial. Então, às vezes, o contribuinte já pagou, recorreu, teve a exigibilidade do crédito suspenso e essa informação simplesmente não navega para aquele que está promovendo a execução. Isso é só uma ilustração muito extrema de como os dados são fragmentados, né? E aí, portanto, o potencial de acuidade da IA preditiva já vai ficar bastante prejudicado pela fragmentação. Então, isso vai pressupor uma mudança de cultura muito significativa no âmbito da administração, que reconheça o valor do compartilhamento de dados. Isso vai ser uma luta de transformação cultural, né? Um segundo elemento que pode dificultar essa questão da utilização da IA preditiva é a contaminação dessas mesmas bases de dados. Porque também quem tem experiência com a administração pública, especialmente com o ingresso da administração pública no ambiente virtual em algum segmento mais amplo, sabe como é que é isso. Eu presidi a implantação do sistema de recursos humanos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que está em andamento até hoje. Então eram 126 mil pessoas que tinham que ser migradas para um novo sistema de RH, né? E aí eu acompanhei, isto é vivência, né? Nos primeiros momentos, não, temos que fazer isso, não, aí então vamos depurar, vamos... Cara, no último momento, olha, vai ter que rodar a folha no sistema novo, vambora, moçada! Não, peraí, mas a gente não tem certeza que esses dados desse adicional... Olha, eu tenho que rodar a folha! Vamos botar esse negócio aí, né? Então, as bases de dados terão graus distintos, né, de acuidade. Então, o problema da contaminação é um problema que decorre disso. Nem sempre a migração para o ambiente virtual foi muito ortodoxa, né? Outra experiência que eu vivenciei também foi a implantação do processo administrativo virtual na Procuradoria-Geral do município, né? A gente começou digitalizando as peças, aí a gente botava lá, recurso extraordinário, isso, aquilo, nomeando tudo bonitinho para você acompanhar o processo virtual. Daqui a pouco, gente, vamos embora, tem que botar isso.
E aí entrava tudo sob um rótulo que é não batizado, né? Então você tem nos processos administrativos centenas de páginas com essa rotulação de não batizado. Terceiro elemento que pode contaminar as bases de dados da administração e, portanto, prejudicar a acuidade da predição de mecanismos de IA é uma falta de congruência, porque a administração altera seus mecanismos, sua visão sobre os fenômenos, seus mecanismos de classificação das informações. Ela altera isso com o correr do tempo e, no mais das vezes, sem formular memória. Então, uma informação que era cadastrada de uma determinada maneira passa a ser cadastrada de outra, a gente não tem o depara, né? O que isso significa. E aí, portanto, um mecanismo de IA preditivo que se debruce sobre esse acervo de informações terá muita dificuldade no desenvolvimento da acuidade, ou na garantia de acuidade da predição, né? E aí, pensando em IA preditiva, a gente já tem um primeiro impasse que vai exigir especial ônus de justificação. A administração pode abdicar, diante desse conjunto de dificuldades, ela pode abdicar de um exercício de predição que a IA possa favorecer. Eu posso dizer, não, olha, meus dados são de tal ordem suspeitos que eu nem vou me atrever. Pura e simplesmente não vou me dedicar a esse assunto, vou na minha boa e velha suposição, né? Temos também e aí, portanto, põe-se a questão, ela pode fazer isto, não pode, e qual o nível de justificação que ela tem que apresentar para ela poder dizer, não, vou seguir na minha intuição como administrador, né? E vejam que esta questão ela se relaciona com o problema, de novo, de implicações democráticas, né? Não, ok, a administração tem esse mecanismo de predição, mas ela prefere não utilizar, né? E aí, veja, essa implicação com o princípio democrático e o ônus de justificação em matéria de predição é uma implicação mais complexa ainda, porque o uso caso a administração opte por utilizar mecanismos de predição, o uso do mecanismo de predição ele tem um caráter indutivo muito forte, né? Olha, a IA sugeriu direita, né? Bom, aí a administração pode eventualmente dizer, não, tá bom, tudo indica que direita é a melhor solução, mas eu aqui queria tentar esquerda. Bom, para a administração superar este caráter indutor do mecanismo de IA preditivo e dizer, olha, ok, computador, mas eu vou fazer outra coisa, isto será complexo, né? Vai exigir também um ônus de justificação especial, particularmente em tempos de hipercontrole como esses que a gente vive, né? Porque já posso imaginar as ações civis públicas em que o Ministério Público dirá, não, o mecanismo de IA preditivo recomendou direita e o administrador foi para a esquerda, né? Então, este também vai ser um outro desafio, né, que a administração vai ter que enfrentar. E penso que a dificuldade maior que a administração terá para enfrentar isto está no fato de que, aí volto à ideia inicial, né, vige muito dentro da administração essa percepção do pensamento computacional. Olha, o servidor público em geral ele tem baixa qualificação ou tem baixo envolvimento com as coisas, essa é a narrativa perversa que está vigiando hoje, e então a inteligência artificial decidirá muito melhor. E não faltarão os vendedores de sonhos, né? Aqueles que vão dizer, vou transformar a administração, tenho aqui a minha solução, que eu apliquei também em Curitiba e em São Gabriel da Cachoeira. Não tem problema, elas são quase iguais. Curitiba, São Gabriel da Cachoeira e Rio de Janeiro são quase iguais. A minha solução vai atender igualmente a todas, né? E a administração pode sofrer um encantamento com esse tipo de solução. E aí, em conclusão, quer dizer, não estou com nada disso demonizando a utilização de mecanismos de inteligência artificial, ao contrário. Quem já foi secretário de administração, portanto, lidou com todo o universo de servidores de uma grande organização como essa, sabe o quanto isso pode ser útil.
Mas é preciso que a gente tenha um pensamento crítico antes do ingresso da sua utilização e ao longo dele, na testagem da sua utilização. Porque inteligência artificial não é nem o bem absoluto, nem o mal absoluto. É uma tecnologia para a gente usar, né? Se o uso vai ser bom ou mal, isso é uma responsabilidade nossa. Obrigada. Só um recadinho adicional. Se você gostou desse comentário, se você acha que ele te ajuda, se você quer voltar ao canal, não esqueça de assinar, né? Tem aqui um vermelhinho escrito subscribe, né? E toca o sininho, porque assim, cada vez que eu postar alguma coisa nova aqui no canal, você vai receber uma notificação e pode acompanhar. Vai lá, assina, toca o sininho, que assim a gente continua conversando.